Olá! Hoje a gente vai revisitar um clássico de 1984, O Rio do Desespero. À primeira vista, parece só mais uma história de luta pela sobrevivência, né? Mas e se por trás de toda aquela lama e da enchente existisse uma lição super poderosa sobre como a nossa mente, no fim das contas, molda a nossa realidade? Pois é, bora mergulhar nessa ideia. A pergunta que vai guiar toda a nossa conversa aqui é essa: será que o filme é só uma história de sobrevivência? Ou será que aquela luta toda contra o rio é, na verdade, uma grande metáfora para uma batalha muito mais profunda? Uma batalha que acontece totalmente do lado de dentro. É exatamente isso que a gente vai explorar. De um lado, a gente tem a leitura tradicional, da luta física, da força bruta. Do outro, uma nova perspectiva, a da resiliência mental, onde a verdadeira força não está nos músculos, mas sim na convicção. Então, a proposta aqui é a gente decodificar o filme usando uma lente um pouquinho diferente, a da lei da atração. A ideia é destravar um significado que talvez estivesse meio escondido nessa história clássica. É uma chance de ver o Rio e a luta dos Garvey de um jeito completamente novo. Ok, antes da gente avançar, só para todo mundo ficar na mesma página, o filme é dirigido pelo Mark Rydell, estrelado pelo Mel Gibson e pela Sissy Spacek, que fazem o casal Tom e May Garvey. E o enredo é bem direto. Uma família que luta com unhas e dentes para salvar sua fazenda de um rio que não para de subir e, claro, da ganância de um empresário. E é aqui que a nossa análise começa a ficar interessante. A premissa central de tudo que a gente vai conversar é que o rio não é só um inimigo que vem de fora. Na verdade, ele funciona como um espelho, um reflexo do estado interno dos personagens. Para a gente sacar essa ideia, a gente precisa entender o conceito-chave, a lei da atração. Falando de um jeito bem simples, é o princípio de que o nosso mundo de fora é um reflexo do nosso estado de dentro, nossos pensamentos, nossos sentimentos. Olhando por esse ângulo, o rio vira a manifestação física do caos, da dúvida e da pressão que a família Garvey está sentindo. Então, o ponto crucial é este. O rio, junto com o empresário Joe Wade, eles representam aqueles desafios que aparecem para testar o quão fortes são as nossas crenças. Sabe, é aquela resistência que a vida parece colocar na nossa frente sempre que a gente tenta realizar um desejo muito profundo. Agora, vamos dar uma olhada em como os personagens lidam com essa pressão toda. A gente vai ver como o foco, a força e a fé acabam se tornando os dois lados da moeda na criação da realidade deles. Tem um ditado muito conhecido dentro da lei da atração que diz: para onde o foco vai, a energia flui. E olha, isso descreve a família Garvey com uma perfeição incrível. O ponto de atração deles, a intenção que eles não abrem mão de jeito nenhum, é uma só: a posse e a integridade da sua terra. E aqui, gente, tá o pulo do gato. Repara na diferença de mentalidade. Os Garveys não focam no medo, naquela energia do não podemos perder a fazenda. Não. A energia deles vem da identidade de posse. Nós somos os donos desta terra. Eles agem a partir de um lugar de propriedade e não do medo da perda. Essa distinção é fundamental. No vocabulário da lei da atração, situações como essa enchente têm um nome: contraste. E o contraste não é visto como algo ruim, como um castigo. Pelo contrário, são aquelas situações bem difíceis que nos forçam a ter uma clareza, assim, absoluta sobre o que a gente realmente quer. E a enchente é o contraste em sua forma mais pura. Ela empurra os Garvey para uma escolha fundamental. Eles vão ser vítimas das circunstâncias ou vão ser os criadores da própria realidade? Ao escolherem lutar, eles começam a emitir uma frequência de merecimento, e isso vai alinhando o mundo de fora com a visão que eles têm por dentro. Mas olha, essa luta não é só sobre a força bruta do Tom, não. Vamos focar um pouco agora no poder da crença, que é personificado pela May Garvey. Ela funciona como a âncora vibracional da família. A dinâmica do casal é a chave aqui. O Tom representa a ação, a força, digamos que é o aspecto masculino da manifestação. A May, por outro lado, representa a fé, o equilíbrio, o aspecto receptivo, que sustenta a crença mesmo quando tudo parece estar desmoronando. A mãe é a estrutura emocional que permite que a manifestação aconteça. É ela quem mantém a dignidade e a esperança no meio de toda aquela lama. Sem a fé dela, a força do Tom, sozinha, talvez não fosse suficiente. Ela é a prova viva de que só o trabalho duro não basta. É preciso manter um estado de espírito alinhado com o que se quer alcançar. E agora a gente chega no clímax do filme.
Vamos ver como a ação deles se alinha de uma forma perfeita com a intenção. O que para muitos parece desespero é, na verdade, um movimento inspirado. Dá para a gente enxergar o caminho deles para a manifestação em 3 passos bem claros. Primeiro, a intenção, manter a terra. Segundo, o alinhamento, se recusar vender, ou seja, agir de acordo com a intenção. E terceiro, a manifestação, a resistência final com a ajuda da comunidade, que prova que uma vontade focada pode sim moldar a realidade material. E é importante entender isso. A resistência final deles não é um ato de teimosia cega. É o que se chama de ação inspirada, um movimento que surge naturalmente quando se está em verdadeiro alinhamento interno com o objetivo. A ajuda da comunidade não surge do nada. Ela é um reflexo da energia de convicção que os Garvey estavam projetando. E tudo isso nos leva finalmente à grande lição do filme, a mensagem final sobre como dominar a própria realidade quando a gente olha por essa nova ótica. No final das contas, a vitória dos Garvey não foi contra a água ou o dinheiro. Foi uma vitória da frequência deles sobre a realidade da escassez. Eles conseguiram manter uma vibração de propriedade e merecimento tão forte, mas tão forte, que a realidade externa eventualmente teve que se curvar a ela. E a lição que fica é essa: o rio das dificuldades sempre vai passar. Ele vem e ele vai. O que realmente permanece, o que define o nosso destino é aquilo que a gente sustenta com convicção dentro da mente e do coração. E para fechar, fica esta reflexão. Assim como Tom e Mai, muitas vezes a gente tenta parar o rio com as mãos, com o esforço bruto. Mas talvez a verdadeira vitória comece não quando a gente consegue parar o rio, mas sim quando a gente decide, lá no fundo, não ser mais movido por ele.